assunto hoje é a formação das palavras, é o processo da formação das palavras. Então, como um pré-requisito, antes de começarmos a ver como elas se formam, vamos lembrar assim, o que são palavras primitivas, derivadas, simples ou compostas. A palavra primitiva é aquela que não se origina de nenhuma outra. Por exemplo, aqui, casa, pedra, flor. Palavra derivada é o contrário da primitiva, ela se origina de outra palavra. Por exemplo, a palavra casa dá origem à palavra casebre, pedreiro, florzinha. Então, pedreiro se origina de pedra, florzinha se origina de flor. Então, a palavra primitiva é aquela que não se origina de nenhuma outra, mas dá origem às palavras derivadas. E nós também temos as palavras simples ou compostas. Simples, ela tem apenas um radical. Exemplo, azeite, cavalo, açougue. Então, aqui nós temos apenas um radical. Temos aqui uma palavra simples. Já uma palavra composta é aquela que é formada por mais de dois radicais, por mais de um radical, desculpe, tá? Pode ser 2 ou 3. Por exemplo, nós temos aqui passatempo. Passatempo, nós temos a palavra passa e a palavra tempo. Juntamos, temos uma palavra composta. Couve-flor. Couve-flor também palavra composta. Planalto, gente, planalto. Nós juntamos a palavra plano mais a palavra alto. Juntamos, então, 2 radicais. Então, aqui, passatempo, couve-flor e planalto são palavras compostas. E uma observação, nem todas as palavras compostas são ligadas por hífen. Algumas são, algumas não são. Então, nós vamos ver agora os processos principais da formação das palavras. Vamos começar falando na composição, que já vimos então que existem palavras compostas. Vamos ver então como se dá esse processo da composição. Muito bem, a composição ela se dá de 2 formas, por justaposição ou por aglutinação. Então, nós temos uma composição por justaposição quando os radicais se juntam sem haver alteração fonética, apenas há uma junção desses radicais. Os exemplos aqui, couve-flor, salário-família, passatempo e girassol. Já a aglutinação, a composição por aglutinação, quando os radicais se juntam, ocorre uma alteração fonética. Vamos entender melhor. A palavra aguardente, por exemplo, nós temos a junção de 2 radicais, de água e de ardente. Juntou, ele perdeu um A aqui, observem, então perdeu aqui um fonema. Vamos ver então aqui, ficou aguardente, tudo junto. Então aqui aglutinou. Planalto, nós temos a junção de 2 radicais, do plano mais o alto. Então a gente ficou com planalto. Também houve uma alteração fonética. O mesmo ocorre com fidalgo. Fidalgo, gente, significa filho de algo. Olha só, 3 radicais aqui e juntamos em uma palavra composta, então. Tá? Então, composição por justaposição, não há alteração fonética, e a composição por aglutinação, há uma alteração fonética. Então, aqui também fala assim, pessoal, que o girassol, por exemplo, o girassol ele ganhou mais um Szinho, né? Seria gira mais sol. Mas não houve uma alteração fonética. Então, nós temos aqui, uma composição, né, por justaposição, certo? Vamos ver, então, agora um outro processo de formação de palavras, que é muito importante também, que é a derivação. Quando a gente fala em derivação, é que a gente vai lembrar de palavra primitiva e palavra derivada. Então, pessoal, a derivação é quando nós obtemos palavras novas através de prefixos, de sufixos, certo? Então, aqui diz assim, é o processo de obter palavras novas, derivadas, por meio da anexação de afixos. Gente, afixo significa assim, o afixo se divide em prefixo e sufixo, certo?
anexação de afixos à palavra primitiva. Então, essa derivação ela pode ser prefixal ou prefixação, também como é chamada. E o que é isso, derivação prefixal? É quando nós acrescentamos um prefixo a um radical. Veja, o prefixo ele vem antes do radical. Vamos ver aqui, pessoal. Nós temos o radical feliz. Acrescentamos in antes, nós temos aí uma outra palavra. Ficou infeliz e ficou, então, foi uma palavra criada com a anexação de um prefixo, tá bem? Desleal, nós temos aqui, ó, o radical é leal. Acrescentamos o prefixo des, formamos, então, uma nova palavra também. Então, aqui nós temos essas duas palavras, elas são formadas por derivação prefixal. Nós também temos a derivação sufixal ou sufixação. O que é isso, sufixal? É quando nós acrescentamos um sufixo a um radical. O que é o sufixo? O sufixo, ele vem após o radical. Veja, eu tenho aqui ó, o radical feliz e acrescentei o sufixo mente. Então, eu criei felizmente. Então, aqui, ó, nós temos, então, uma derivação sufixal. O mesmo acontece com lealdade. Leal é o radical e dade é o sufixo. Então, aqui temos uma derivação sufixal. Continuando, nós também temos a derivação parasintética ou parassíntese, como também é chamada. Pessoal, o que é isso, parasintética? Vamos entender melhor. A parasintética, a palavra nova, ela é obtida pelo acréscimo simultâneo de quem? De prefixo e sufixo. Veja, nós temos aqui o radical triste, né? Até o T, né? Então, nós colocamos aqui, ó, eniecer. Eu tenho, então, a palavra entristecer. O mesmo acontece com tarde. Colocamos um prefixo e um sufixo simultaneamente e vamos ter a palavra entardecer. Então, pessoal, isto é uma parassíntese ou uma derivação parasintética. É quando acrescentamos simultaneamente prefixo e sufixo ao radical. Pessoal, uma observação. Vocês podem dizer assim, professora, mas não pode ser uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo? Não. Por que não pode? Porque se nós tirarmos o en, por exemplo, aqui, ó, só a palavra tristecer não existe. Se nós tirarmos o ecer, entarde também não existe. Essa é a diferença. Já vamos pegar a palavra feliz. Então, vejam aqui, ó, infeliz e felizmente. Bom, infeliz eu tenho um prefixo e felizmente eu tenho um sufixo. Mas se eu escrever infelizmente, eu vou ter prefixo e sufixo. Qual a diferença para a parasintética? A diferença é que, se eu tirar o sufixo, eu fico com a palavra infeliz, que é uma palavra que existe. Ou, se eu tirar o in, eu fico com a palavra felizmente, que também existe. Esta é a diferença, então, de uma palavra derivada por prefixação e sufixação ao mesmo tempo. E a diferença da parasintética é que, quando eu tiro ou o prefixo ou o sufixo, aquela palavra que sobrar ali não existe. Então, esta é a diferença, tá, pessoal? Continuando, nós temos também a derivação regressiva. O que é isso, uma derivação regressiva? É assim, ó, quando a palavra nova ela é obtida por uma redução, é uma redução da palavra primitiva. Muito importante aqui, pessoal. A derivação regressiva é o seguinte, ó, são substantivos que são formados de verbos, eles são derivados de verbos. E esses substantivos são chamados de substantivos deverbais. Vamos entender melhor. Olha só que a gente tem combater, caçar, pescar e castigar. Aqui, ó, nós temos verbos. Nós temos substantivos que originam desses verbos. Vamos entender melhor aqui, ó. Combate, caça, pesca e castigo. E estes aqui são substantivos. Observem que houve uma redução da palavra primitiva. Combater se transformou em combate, caçar, caça, reduziu a palavra.
Por isso regressiva. Pescar, pesca. Castigar, castigo. Então, pessoal, vamos pensar assim, ó. Temos derivação regressiva sempre que tivermos substantivos derivados de verbos. E é muito importante a gente entender quando que esse substantivo é derivado de verbo. Ou, ao contrário, quando o substantivo nos dá uma ideia de ação, por exemplo, caça, pesca, castigo, combate, nos dá uma ideia de ação. Então, neste caso aqui, ó, ele é derivado do verbo. O primitivo aqui é o verbo, certo? Se fosse ao contrário, se nós tivéssemos assim, ó, substantivos que não têm essa ideia de ação, então ele é que seria o primitivo e não o verbo, certo? Então, derivação regressiva, revisando, é aquela que o substantivo foi originado de um verbo. E o substantivo, então, ele te dá aquela ideia de ação, ele nos dá a ideia de ação, certo? Ah, pessoal, e é regressiva por quê? Porque diminui, ela perdeu o morfema aqui no caso, ó. Ela perdeu todos eles aqui, ó. O combate perdeu o R do combater, né? Que é o morfema que me indica o quê? Me indica que está no infinitivo, que o verbo está no infinitivo, certo? Continuando, pessoal, nós temos também a derivação imprópria. O que é isso, derivação imprópria? Neste caso aqui, ó, a palavra não muda a sua forma. O que muda é a classe gramatical a que ela pertence. Vamos entender melhor. Observe, ó. Nós temos a palavra jantar substantivo e nós temos a palavra jantar verbo, certo? Então, jantar substantivo, ela derivou do jantar verbo. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, pessoal? Que quando uma palavra altera sua classe gramatical, é a isso que se dá o nome de derivação imprópria. Por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, o jantar está servido. Tá, professora, mas jantar não é verbo? Jantar, num outro contexto, ele é verbo, mas se eu falar o jantar, ele se transformou em um substantivo. Então, aqui, ó, ocorre uma derivação imprópria. Mulher-aranha. O adjetivo aranha deriva do substantivo aranha. Pessoal, então nós temos, na verdade, a palavra mulher é substantivo. A palavra aranha, fora deste contexto aqui, ó, a aranha também é um substantivo. Só que neste contexto aqui, ó, esta aranha aqui, esta palavra aranha está se referindo à mulher, está dando uma característica da mulher. Então, quando acontece isso aí, ó, de um substantivo estar caracterizando um outro substantivo, a função dele, ela muda a classe gramatical, essa palavra, ela se transformou então num adjetivo. Então, o que aconteceu aqui, ó? Um substantivo se transformou em um adjetivo. O que ocorreu? Mudou a classe gramatical. Quando muda a classe gramatical, nós temos o quê? Uma derivação imprópria. O mesmo ocorre com a palavra porquê. Observem, ó. Não entendi o porquê da briga. Olha só, esse porquê aqui ele está com circunflexo. Por quê? Porque ele é aqui, ó, neste caso, ele é um substantivo. E de onde saiu este porquê? De onde se originou este porquê aqui, ó, que é um substantivo neste contexto, ele deriva da conjunção porquê, certo? Então, essa conjunção porquê deu origem ao porquê substantivo. O que aconteceu? O porquê mudou a classe gramatical. Quando acontece isso de uma palavra mudar a sua classe gramatical, nós temos o quê? Uma derivação imprópria. Então, pessoal, derivação imprópria é toda vez que uma palavra, em determinado contexto, muda sua classe gramatical de acordo com aquele contexto. Por exemplo, então, aqui, ó, um verbo passa a ser um substantivo passa a ser um adjetivo, uma conjunção passa a ser um substantivo. Sempre que ocorrer isso aí, nós temos, então, a derivação imprópria. Pessoal, nós temos outros
processos de palavras também, mas eles não são assim tão importantes, mas eles existem, eu vou falar para vocês, tá? Então, aqui nós temos o hibridismo, a onomatopeia, a abreviação e a sigla, desculpa. Não é assim que não seja importante, gente, mas o que mais é cobrado, em concurso são aqueles outros dois que a gente viu ali, a composição e a derivação. Mas só para a gente entender o que é o hibridismo. O hibridismo, quando nós tivermos palavras formadas com elementos oriundos de línguas diferentes, é muito comum a gente ter, né? Por exemplo, aqui automóvel, auto veio do grego e móvel veio do latim. Então, isso aqui é uma palavra híbrida, misturou duas línguas diferentes, tá? A onomatopeia é aquela palavrinha que procura reproduzir sons ou ruídos. Olha só, tic-tac, zum, zum, fom, fom, reproduz sons, tá? A abreviação, gente, tá? Quando nós falamos assim, em vez de dizer motocicleta, eu vou comprar uma motocicleta, eu vou comprar uma moto. Eu abreviei a palavra original. Eu vou tirar uma foto. Na verdade, a palavra original é fotografia. Gente, e pneu? Olha só, a gente diz pneu. Furou o pneu da minha moto. O nome, a palavra primitiva é pneumático, mas quem que diz furou meu pneumático? Ninguém fala, a gente acostumou, né? Nós nos acostumamos a usar essa redução. E também temos a sigla, pessoal. A sigla é aquela reunião das letras iniciais das palavras que compõem o nome. Por exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho.